Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo, TV Mundo Maior. Que alegria! Eu gostaria de iniciar o nosso programa enviando um grande abraço a todos os nossos telespectadores, pelo carinho, pelas mensagens que eu tenho recebido, o nosso querido André Luiz também. Então inicio o programa saudando a todos vocês pela alegria, pelo carinho com que nós somos recebidos na sua casa, no seu celular, enfim, aonde você assiste a nossa programação. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. De fato, temos uma gratidão muito grande pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova, pelo André Marouço, por todos os colaboradores da TV, por cada companheiro, companheira que nos assiste neste momento. Temos recebido abraços fraternos. Olha, eu tenho acompanhado o programa, tem ficado muito bacana. Os abraços que temos colhidos nos geram força para continuarmos com este programa, que é muito simples, como nós, os apresentadores, somos simples também. Não queremos inventar o Espiritismo, tanto é que neste ano todo de 2019 nós estamos estudando a obra de Kardec, Livro dos Espíritos, Evangelho, e quando temos um companheiro vindo de fora em visita a Itapira, nós aproveitamos para gravar uma entrevista. Tudo isto para juntos trazermos Kardec para as nossas meditações. E se você quiser fazer parte também do WhatsApp, recebendo as nossas mensagens, as nossas novidades através da lista de transmissão, você pode entrar em contato conosco através do número 19 997 78 2794, pelo Instagram, o do Sérgio, passe a segui-lo, @sergio.vilar.37, e o meu, @André Luiz C. Vilar. Então é com grande alegria que nós estamos iniciando o programa de hoje. Dando continuidade, hoje nós veremos o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5º, que é um capítulo extenso, Bem-aventurados os aflitos, item 26, provas voluntárias e verdadeiro cilício. É uma mensagem ditada por um anjo da guarda em Paris, 1863. Perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se num espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-los a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar, sem murmurações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se vai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, que seriam antes preguiça que virtude. Essas questões nos conduzem naturalmente a outra, desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isto responderei muito claramente: sim, e um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício, não quando eles só têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Interessante, eu vou procurar fazer duas colocações que julgo importantes nessa mensagem que Allan Kardec traz para todos nós. Analisando a Terra numa condição de escola e analisando que todos nós nascemos simples e ignorantes, tendo o aspecto da reencarnação e que nós nos encontramos ainda muito atrasado
no aspecto intelectual e no aspecto moral, é natural que nós hoje tenhamos uma vida desregrada, ou seja, uma vida voltada para a contemplação daquilo que o mundo nos oferece dentro do campo da matéria. Essa mensagem nos faz relembrar exatamente como devemos nos comportar numa sociedade onde estamos à busca de nossa evolução. Esse é um aspecto importantíssimo. É olharmos não apenas o projeto que nós instituímos no campo da matéria, que é a constituição da família, trazendo muitas vezes nessa constituição os filhos, a constituição de construirmos o nosso canto, a nossa casa, fazermos um planejamento dentro daquilo que a matéria pode nos oferecer. Isso é um projeto. E nós, os espíritas, começamos a fazer um outro projeto. É o projeto espiritual. É aquele pela qual nós vamos viver a nossa verdadeira vida, depois que nós deixarmos de ser alma e começarmos a voltar a ser o espírito, fora desse corpo físico. Então é importante, André, nós começarmos a analisar esses aspectos, porque nós precisamos começar a trabalhar com essas duas linhas. Isso não significa que nós não vamos dar valor nas coisas da matéria, não é isso. Nós vamos usar as coisas da matéria a nosso benefício, mas também vamos ter a compreensão de que nós temos também que evoluir nos aspectos do nosso sentimento e procurarmos, dentro do possível, ajudar o próximo. No mundo que nós vivemos, estamos na faixa evolutiva de um mundo de provas e expiações, ou como muitos preferem, de expiações e provas. Vamos desmembrar as palavras e compreender o seu sentido. Expiação significa espiar. Eu vou espiar o quê? Aí nós compreendemos causas anteriores das aflições. Uma palavra muito comum, karma. Um processo kármico. Retornando no tempo, lembramos de Paulo. O plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Retornando ainda mais no tempo com palavras duras e palavras que nos confrontam. Moisés nos deixou a lei humana, olho por olho, dente por dente. O que se faz na terra não fica impune. Nós temos visto que há muitas coisas que as pessoas fazem que por ter dinheiro, por ter prestígio, conseguem pelo jeitinho, não vão presas, não são responsáveis. Olha o que estão fazendo na Amazônia. Olha o que estão fazendo nas reservas nativas aqui no Brasil. Tudo isto está impune. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com uma árvore que cai, com uma queimada, mas nós já temos visto em Itapera, no final do inverno, que não é uma época comum, nós chegamos a ter dias com 38 graus. Então nós não podemos achar que é normal. Nós não podemos ficar um mês e meio sem ter chuva, ter 38 graus de temperatura e achar que é uma maravilha. Então nós precisamos voltar à nossa consciência, porque algo está equivocado. Às vezes nós falamos assim, de um ano para o outro está aumentando 1, 2 graus, meio grau, é muita coisa. Às vezes a gente fala, o que é 1 grau? O que é 2 graus? O que é meio grau? É muita coisa para uma pessoa entendida nessa área. Então nós vemos que a expiação é tudo aquilo que eu faço e que uma hora vai ter a necessidade do ressarcimento. É uma coisa ruim? Não, é o livre-arbítrio. Nós, quando acordamos, temos duas opções. Acordar disposto ou acordar mal-humorado, rabugento, reclamando, já brigando com a companheira, já brigando com os filhos. Depois as pessoas se voltam para ele e ele fala assim, cadê Deus? Você fez uma prece ao acordar? Não. Você tratou bem aquela que dorme do teu lado? Não.
Você deu um bom dia para aqueles que Deus concedeu a tutela para você ser o pai, ser a mãe? Não. Você quer ter como um dia bom? Você chega no trabalho, as pessoas falam bom dia para você, você com aquela cara fechada, você destilando seu mau humor, sua falta de vontade de viver, e você quer que o seu dia seja bom? Então nós começamos a ver que a expiação é a oportunidade que nós temos de observar o nosso passado e refazer hoje. Não é uma coisa ruim. A prova é a oportunidade que nós temos de pedir para sermos provados. Será que eu já tenho condições para ajudar alguém? Será que eu já tenho condições para ter paciência e resignação em ter um corpo problemático? Será que eu consigo ajudar aquele espírito vindo na condição da minha esposa, na condição do meu filho? São as provas, em que muitas delas, segundo as obras de André Luiz pelas mãos do Chico, nós que pedimos para tê-las. É interessante porque se existe a corrupção, existe o corrupto e o corruptor. Então nós vemos hoje, por exemplo, eu até vi muitas críticas com referência ao nosso presidente da República, dentro dessa questão de ser culpado por todas essas queimadas. Eu acho que nós temos que avançar nessas questões, porque o que está acontecendo no Brasil hoje é muita gente que torce para que o Brasil não dê certo. É impressionante como as pessoas defendem os seus interesses. Nós temos, não é 1, 2, 3, nós temos milhares de pessoas que vivem dessa condição no Amazônia, ou seja, pessoas que trabalham na ilegalidade, que ganham dinheiro dessa maneira, pessoas que fazem as queimadas porque alguém manda fazer. Então nós precisamos fazer uma ampla reforma no sentido de conscientização, mas ao mesmo tempo de leis capazes de fazer com que essas áreas, primeiro, não poderia ter donos. Como é que pode uma área ser desmatada e em seguida aparece um dono? Essas áreas têm que ser da União. E se alguém comprou essas áreas, já comprou de maneira equivocada. Então, nós temos que ter leis para a proteção. E essas leis é exatamente, primeiro, aquelas terras têm que ser tudo da União. Logicamente, quem pode viver naquelas terras é só os nossos irmãos indígenas, que também não pode desmatar, porque senão fica cúmplice dos brancos. Nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos, retornamos com o programa ABC do Espiritismo, exatamente para tratarmos do assunto que o Espiritismo nos traz no dia de hoje através do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso mesmo, André Luiz? É sim, hoje nós estamos vendo provas voluntárias e verdadeiro silício. A questão de que, como lidarmos com as provas, como lidarmos com as expiações, devemos imaginar que nesta contabilidade divina existe injustiça, alguns são favorecidos, nascendo num berço de ouro, e outros são recriminados, nascendo numa região que muitas crianças não passam dos 5 anos de idade. Como é que fica? Qual que é o critério para uns ter facilidade, outros não ter? Para alguns ter portas escancaradas e outros forçam, e a vida toda é difícil, é luta, é complicado, houve muitos nãos. Como é que fica perante tudo isto? É o que o anjo da guarda está nos dizendo hoje, uma mensagem no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Continua o Espírito amigo dizendo: há uma grande distinção a fazer, quanto a vós, pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. Assentai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósitos, porque tendes necessidades de todas as vossas forças, para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo, é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo, debilitá-lo
sem necessidade, é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Então nós vemos desse tema, provas voluntárias e o verdadeiro silício, já é para aquele espírito que consegue fazer a sua programação. Não é isso que nós acompanhamos no dia a dia. Porque o verdadeiro silício é sofrimento, ou seja, aprendermos a viver diante de um sofrimento, capaz de compreender que nós necessitamos disso. É por isso que no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 7, nós vamos ver a paciência. Inicia. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida, como nós dissemos no primeiro bloco. Nós não podemos olhar a prova como um castigo. Quando nós estamos na escola, quando nós estamos na faculdade, nós somos testados. Prova oral, trabalhos, prova escrita. Para quê? Para vermos se estamos absorvendo aquele conteúdo que aquela professora de determinada matéria nos deu. Sem uma prova, a professora não tem como fazer uma avaliação se nós, os alunos, estamos aprendendo a matéria, se estamos com deficiência. O problema da prova não é para o aluno aplicado, é para o aluno que fica conversando na sala, que chega em casa e não quer saber de nada com nada, não leva o estudo a sério. Aquela pessoa que senta na frente, que é dedicada, que chega em casa e estuda, leva a prova com uma beleza. Esses são os espíritos resignados. Muitos de nós somos aqueles alunos do fim da sala. É brincadeira, é conversa, chega na prova, não tem nem a caneta para assinar o nome, chega no dia da prova, não sabe nem que tem prova e depois quer ir bem. Por isso que nós olhamos a prova de modo marginalizado, porque nós não nos preparamos adequadamente. André, o que é preparar adequadamente? Então eu sei que hoje eu vou ter uma reunião muito séria no meu trabalho. Você faz uma prece? Você pede aos amigos espirituais proteção? Você pede para que aquela reunião possa ser amigável, amena, tranquila? Ou você já vai armado? Eu quero os meus direitos, eu vou lá e eu vou brigar, e se tiver eu vou exigir. Ninguém vai resolver desse modo. Você vai brigar desnecessariamente, você vai se exaltar, você vai pegar sua energia e vai gastar de modo errado, você vai até ganhar o que você quer, mas poderia ser solucionado com uma conversa mais firme também, sem essa exaltação toda. Se você sabe que tem que tomar uma decisão em família, você procura pedir ao seu anjo da guarda para te intuir. Se você vai numa casa espírita, você pede para que os amigos espirituais da casa te envolvam, ou você sai tomando decisões à torta e à direita? Quem toma decisão à torta e à direita, a chance de dar certo é 1%, porque você não pensou nas consequências que aquilo pode ter. Então a prova só é uma coisa ruim para aquele que não se prepara, igual para o aluno. A partir do momento que você sabe, da terra não vou levar nada. Aqui não tenho a família ainda regida pelo amor, e sim pela necessidade. Tenho o trabalho que Deus permitiu que eu tivesse. Se tem uma finalidade para eu estar aqui, tem um propósito, que eu viva aquele momento com sabedoria. Quantas pessoas são infelizes porque olham no trabalho profissional como se fosse a pior coisa do mundo? Esse não vai ser feliz. Então nós precisamos entender os momentos da vida e tentarmos tirar dali o seu proveito. É verdade, né? A gente começa a perceber que somente o Espiritismo, trazendo para nós à baila o nosso passado e de uma maneira responsável, de uma maneira inquestionável, porque já tentaram debruçar nessa obra para mostrar os equívocos e não consegue. Essa obra é dotada de bom senso. Essa obra é dotada de sabedoria, como uma vez Kardec fala na Revista Espírita, numa resposta que ele deu a um jornal. Se nós estamos errados, que você possa publicar algo defendendo aqueles pontos que está errado, até para que a gente possa se modificar. E até hoje ninguém fez isso, porque realmente é uma obra impecável. E por que é impecável?
porque quem a dirigiu foi o Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? O próprio Jesus. Nós observamos que a diretriz da obra que Kardec nos deixa é pautada na lógica, na razão e no bom senso, fazendo com que, quando nós lemos uma obra desta, uma página como esta, eu posso ter até o meu pensamento particular, eu posso até ser contrário, eu posso até divergir, mas que o meu pensamento contrário também tem uma lógica, um bom senso e uma razão, porque do contrário eu vou discordar, mas eu penso diferente. Nós podemos pensar o que quisermos. A lei divina age dessa maneira, eu aceitando ou não, eu gostando ou não, eu querendo ou não, e é aí que nós precisamos compreender. A vida, a lei divina não vai mudar porque eu penso diferente. Ou eu me adequo a ela, ou eu vou viver fora da realidade. Quem vai sofrer com isto? Serei eu. Quem vai passar os padecimentos difíceis? Aquela pessoa que escolheu infligi-las. Por isso, não adianta nós queremos inventar a roda. A engrenagem da vida é esta. Ou eu procuro pegar e ser um cristão do modo que eu tenho capacidade para ser hoje, ou eu não vou conseguir ver a vida do modo que ela é. E vou continuar vivendo nas fantasias do materialismo, nas ilusões do poder temporal, nas ilusões da beleza física, nas ilusões disso, nas ilusões daquilo. Aí eu vou chegar no mundo espiritual, vou continuar do mesmo modo que eu sempre fui. Então é momento de pensarmos diferente, é momento de repensarmos. Nós começamos a perceber que a doutrina espírita é uma matéria nova para todos nós. É um ensinamento que hoje já se passaram, desde 1857, 162 anos da codificação, com o advento de O Livro dos Espíritos. Nós percebemos, André, que a própria ciência hoje, que está avançando a galopes, no processo de descobertas, cada dia nós estamos vendo coisas maravilhosas, trouxe uma grande contribuição. Na década de 40, quando o nosso querido Chico Xavier começa a receber aqueles 13 livros pela sua lavra mediúnica, do espírito de André Luiz, nós começamos a perceber, André, que hoje grandes universidades do mundo todo têm se apropriado dessas obras. Mas o espiritismo está dentro das universidades? Não. Mas os cientistas procuram informações aonde ela está. E existe tanta coerência naquilo que André Luiz traz em forma de contribuição, que eles estão aproveitando isso. Então, quantas curas, André? Quantos trabalhos estão sendo idealizados na busca de remédios, de conceitos, em cima das informações que André Luiz traz para nós. No YouTube da TV A Caminho da Luz, entrou há pouco tempo atrás no ar o estudo do livro Missionários da Luz. E lá nós observamos, por exemplo, aquele livro, como já foi dito, é da década de 40, 1940, Missionários da Luz, e ali André Luiz, em 2 capítulos, deixa 21 definições para a glândula pineal, em que até o advento daquele livro era uma glândula que se imaginava se apenas o conceito, se vai ser um homem, se vai ser uma mulher, se vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Hoje, a medicina já vê de totalmente diferente por conta desta obra, já aceitando. Por quê? Porque ali André Luiz fala em termos científicos, dá provas científicas da função daquela glândula. Aí que nós vemos o papel, por exemplo, do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que pela USP São Paulo, ele faz o seu trabalho de doutorado em cima da tese da glândula pineal, e realmente essa tese hoje ela foi comprovada cientificamente pelos equipamentos modernos, que na época de Chico Xavier não havia como se comprovar, que nós tínhamos equipamentos bastante limitados, e hoje, ao comprovar, a ciência está exatamente se apropriando. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira apenas foi um condutor, ele não é o pai da criança. Quem trouxe todo esse material
é o nosso querido André Luiz. Então nós temos aí muitas coisas. Se você quiser assistir o programa conosco do estudo do livro Missionários da Luz, é no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá já tem o estudo do livro Nosso Lar, Os Mensageiros, agora está Missionários da Luz, tem muitos programas legais à sua disposição. E também está o programa de rádio, né, André? O programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, que vai pela Rádio Boa Nova, todos os domingos às 6h30 da manhã e todas as segundas-feiras às 7 horas da manhã, o programa está disponível também no YouTube. Queridos amigos, nosso tempo se encerrou, estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo. A nossa gratidão, o nosso carinho pela sua audiência. Um beijo no seu coração e até a próxima semana. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.